Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do Senso em Comum. E hoje nós estamos trazendo um cenário um pouco diferente do habitual, um pouco diferente do padrão. Ainda estamos nos encaixando aqui, mas hoje o formato é um pouco diferente, né, Luzano? Hoje a gente quis trazer um formato um pouco diferente, né? A gente está sempre ouvindo o feedback do pessoal que está acompanhando e sempre adaptando e testando novas formas de trazer um conteúdo de qualidade para vocês. É isso aí. E no nosso primeiro Senso em Comum, e já que a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre expansão de negócios, a gente traz como primeiro episódio o que é trabalho, né? O que significa trabalhar, o que significa você atuar de forma a ganhar dinheiro, né? Você trocar o que você faz, a sua profissão, que você está exercendo, por uma certa quantia de dinheiro. Então esse vai ser o primeiro tema que a gente vai trazer. E para a gente conversar sobre esse primeiro tema, acho que é importante, antes de tudo, entender, assim, eu queria saber de você e até de vocês, se vocês quiserem comentar, passar a informação do que vocês acreditam que é o trabalho. Acho que para o senso comum é um tema que é bem abordado, né? Porque o trabalho sempre foi visto como algo maçante, né? Ninguém gosta mesmo de trabalhar, né? Aquela coisa que você pensa em trabalho, você já dá aquela preguiça, né? Isso é bem comum, né, na nossa sociedade hoje. E eu acho que isso acontece porque o conceito de trabalho ele foi distorcido, né, ao longo do tempo. Mas acho que principalmente para essa nova geração, porque, por exemplo, meu pai ele sempre me falou para mim que o trabalho edifica o homem, né? E eu só comecei a entender isso depois que eu comecei a trabalhar, a ganhar o meu próprio dinheiro, conquistar as minhas próprias coisas com a minha própria mão. E acho que você só consegue entender o que é trabalho de fato quando você bota a mão na massa, quando você trabalha. Aí você consegue entender um pouco melhor o valor do trabalho. Perfeito. E assim, é interessante porque a palavra trabalho, eu acho que para o senso comum, ele é visto como uma palavra negativa. E as pessoas falam, putz, tenho que ir trabalhar. Então é uma coisa, é meio que um esforço que você tem que fazer contra a sua vontade, porque foi imposto. E é só assim que você consegue ter um pouco de dinheiro para pagar suas contas e poder ter uma vida padrão, né? Uma vida normal, uma vida onde você estuda, você se forma, você trabalha, de sexta-feira você vai pro bar, toma uma cerveja, de sábado e domingo você faz um passeio, e daí depois você tem que voltar pro castigo. E quando você tira férias é como se você estivesse indo para o céu, ou seja, o trabalho é visto de uma maneira muito negativa para a maioria das pessoas. Enquanto que para o senso em comum, o trabalho é inversamente proporcional, né? Então, a gente vem trabalhar aqui, eu percebo você, o pessoal que trabalha com a gente, nós estamos remoto ainda, né? Só está eu e você aqui nesse espaço. Mas eu percebo muito que a gente vem trabalhar feliz, né? A gente está animado, muitas realizações. E talvez essa mudança de chave é porque a gente entende o que significa valor, né? A gente entende o que é evolução fora do sentido de trocar tempo por dinheiro. A gente entende o impacto que a gente causa com o que nós fazemos, né? Eu acho que o trabalho ele também está muito conectado com o propósito, né, das pessoas. Se a gente não tem um propósito, o porquê da gente estar fazendo aquilo, um propósito maior, né, além de ganhar dinheiro, porque o dinheiro é como uma moeda de troca, né, e o trabalho também, você troca, você faz uma atividade, né, você executa uma função, você exerce uma função ali, em troca de uma remuneração financeira que vai te dar uma condição melhor para você viver. E nós fomos meio que acostumados, né,
a ver o trabalho dessa forma. E muita gente usa o trabalho só para o sustento, né? Então é aquela coisa, as pessoas não, principalmente das classes mais baixas, né, que não tem tanto acesso à informação, e acho que isso é muito legal porque a gente está conseguindo trazer essa visão de mundo, porque tem aquela questão de as pessoas elas não querem acordar segunda-feira, né, de manhã para ir trabalhar. E por quê, né? O que causa a motivação ali? Se seu trabalho for algo que você não gosta e não tem nada a ver com o seu propósito de vida, muito provavelmente você vai ter aquela fobia da música do Fantástico ali no domingo. Você já vai ouvir, já vai começar... Arrepia até, né? Daquele arrepio. Você fala, vixe, mais uma semaninha aí pela frente e não vai ser fácil, porque você tem que encarar o seu superior ali, o seu chefe, dependendo do seu cargo, que vai te falar o que você tem que fazer. Se você fizer alguma coisa errada, você vai tomar uma cartada. Ou se você é estagiário, tanto que é difícil, né, você se destacar ali no meio, você até tem aquela brincadeira, né, o estagiário faz o café e isso é meio tenso para quem vive essa realidade se não é alinhado muito com o propósito de vida da pessoa. Mas isso não negligencia, né? Não impede da gente refletir a importância do trabalho na vida das pessoas. Perfeito. Você falou uma coisa curiosa, né? A musiquinha do Fantástico. Eu acho que para quem tem aí seus 20 anos, até, sei lá, 25 anos, sabe do que você está falando, né? Aí eu fico perguntando para essa nova galera aí, esses 2010 aí pra cima, que musiquinha que eles escutam de domingo, né? Qual que é o bordão que eles utilizam? Mas enfim, muito engraçado esse tema. E de fato, assim, voltando pro tema da pauta, de fato realmente é muito cômodo hoje você seguir o padrão, né? É muito cômodo pro senso comum, ele é muito confortável ele seguir os caminhos que foram impostos para ele seguir. Então é como se existisse uma rota, uma trilha, que já tem as direções e você tem que percorrer ela. Se você percorrer essa trilha, provavelmente você não vai se deparar, né, fazendo alusão com uma floresta e tem uma trilha e você vai seguir até o final da trilha. Se você seguir ela certinho, provavelmente você não vai se deparar com algum animal que te ameace, você não vai picar, você não vai colocar o pé em um lugar que você possa se machucar, a mão, de repente pegar um espinho. Você não vai ter essa vivência, vamos dizer assim. Vai ser menos arriscado. É muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo, você está vivendo uma vida muito mais seguro. Só que pode ser também que você não veja, desviando um pouquinho da trilha, que você não veja uma imensidão, uma paisagem, um mar, um lugar que você escolha para ficar um tempo, passar um tempo lá. Exato, concordo plenamente. Eu acho que essa rota, né, padrão que ainda não a gente é condicionado, então é aquela coisa, sair do ensino médio, alguns vão pro cursinho, para você entrar numa faculdade boa, para você ter um diploma, um currículo legal, para você conseguir subir numa empresa, para quando você estiver lá nos seus 30, 35, 40, você já ter uma estabilidade melhor. E isso nem sempre, você trabalhando, né, você pode se encontrar, claro, eu acho que toda experiência é válida, né, a gente só consegue entender o que gera valor pra gente através das nossas experiências, e até mesmo as experiências negativas geram algum valor pra gente, porque a gente aprende com elas. Mas acho que é muito importante a gente entender que esse não é o único caminho, né, esse é um dos caminhos que é o mais comum, que é o que o senso comum na maioria das vezes segue. Prega, né? Prega, exatamente. Mas existe muitos outros caminhos e o empreendedorismo é um deles. E é um caminho, é o que você falou, não é o caminho mais seguro, não é o caminho mais confortável. Muitas pessoas reclamam, por exemplo, de trabalhar 8 horas, mas essas pessoas reclamam porque elas trabalham 8 horas talvez com uma coisa que elas não gostam tanto, mas quando você está empreendendo, quando é como se fosse seu filho ali nascendo, você dedica até mais, 10, 12, você pode falar isso muito melhor do que eu, né, Bruno? Sim, até te pergunto que horas são agora. São exatamente 10h20. 10h20 da noite e a gente está aqui gravando e
sem peso, a gente está fazendo algo que tá alinhado com o nosso propósito. É o que a gente escolheu fazer e a gente está trilhando um caminho que a gente está desbravando ainda, a gente está entendendo muitas coisas, mas saindo um pouco do senso comum, onde o trabalho é visto de uma maneira negativa, para o senso incomum, você empreender é você se autoconhecer. Você vai entender quais são os seus limites, você vai entender como que você lida com pressão, como que você lida numa situação que depende só de você. Assim, quando a gente trabalha com propósito, com empreendedorismo, intraempreendedorismo, empreendedorismo, a gente só sai do trabalho quando resolve um problema. Na sexta-feira, se precisar, hoje a gente está até 10 e pouquinho aí. E sabe-se lá até que horas que a gente vai ficar, né? Mas para muita gente isso pode ser um martírio, né? Ficar trabalhando até mais tarde. E pra gente é autoconhecimento. Enquanto no senso comum bateu o cartão lá, deu o horário, você sai do trabalho, dane-se se você tem coisa para resolver e tal, você não consegue descobrir o que você pode criar, né? Porque você tem um limite do tempo, você está vendendo o seu tempo. Enquanto no senso incomum não, você trabalha a hora que precisar, você trabalha feliz, você trabalha com propósito, você sente prazer de estar fazendo algo maior, né? Algo maior até do que nós mesmos. E isso é o que motiva a pessoa que desperta o senso incomum, né? Esse autoconhecimento, a vontade de realizar, a vontade de chegar mais longe, né? A vontade de desbravar novas trilhas, como na analogia que a gente usou. Eu acho que o autoconhecimento, né, as suas motivações, o seu propósito, isso é muito difícil a gente parar e pensar sobre isso, porque eu mesmo já me deparei, hoje eu tenho 22 anos, eu ainda sou bem novo, eu estou 4 anos aí no mercado de trabalho, então eu sou relativamente inexperiente, né, nessa área, perto de muitas outras pessoas que já têm uma jornada aí mais longa. Mas eu mesmo já foi muito difícil para mim refletir, né, sobre os propósitos da minha vida, onde eu queria chegar, como eu ia fazer aquilo, como traçar rotas, e até hoje eu estou, né, acho que é um eterno dilema, né, que a gente vive, um eterno paradigma, assim, vamos dizer, que o mais importante disso tudo é a gente refletir mesmo. Então é muito difícil a gente parar e pensar, né, por que, né, que eu devo acordar ali cedo? É só por causa do dinheiro? Talvez se for isso, não seja a melhor opção. Por quê? Porque o dinheiro você pode ganhar com qualquer trabalho, né? Então, acho que o mais importante de tudo é a gente entender qual é a nossa motivação, quais as realizações que a gente quer ter, né? Porque acima da realização financeira, existe a realização pessoal. Então, tem muitos casos de pessoas que ganham 5 mil reais por mês, mas trabalham com o que amam e acordam motivadas todo dia e tal, e talvez o empenho dela, o amor dela pelo trabalho pode fazer ela ganhar 10, 15, 20, né, mais pra frente. Assim como uma pessoa que sai muito preparada da faculdade, tem um diploma legal e tal, já começa com um piso salarial de 12, 15, mas ganha bem. Ou você vai ficar prisioneiro daquilo, porque você vira refém, né, do que você precisa ganhar ali para viver sua vida, ou você vai ficar totalmente estagnado e não vai conseguir crescer mais. Então, acho que antes de tudo, de você pensar no seu trabalho e tal, e o que é o trabalho, se você está feliz no seu trabalho, você alinhar as suas expectativas da sua vida, né? Qual é o seu propósito, como você pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? A diferença no mundo. Tem um propósito além do dinheiro, propósito maior, né? Você já se sentiu realizado, não só financeiramente, mas aquela coisa que quando você faz uma coisa para uma pessoa que você gosta, você vê o sorriso aquela pessoa sorrindo para você e você fala, pô, dá aquele orgulho, você fala assim, eu trabalhei, fui lá, dei um presente para minha mãe e ver sua mãe feliz e fala, pô, eu que proporcionei isso sim vale muito mais, né? Igual aquela propaganda lá do cartão de crédito, isso não tem preço. Não tem preço. E o que eu percebo é que ao longo do tempo, a pessoa ela trabalha com um objetivo no senso comum
com o objetivo de construir carreira, de virar diretor, de virar presidente, de repente. E até chegar nisso demora um pouco, né? Então a pessoa ela vai ter que passar por vários processos também de autoconhecimento, ela também vai evoluir de certa forma. Embora eu acredite que você está desperdiçando o seu potencial de criação de valor, porque enquanto você pode proporcionar muito mais valor para a sua empresa, para o seu negócio, você está fazendo isso para outras pessoas, que também tem o seu sentido, tem o seu fundamento, né? Mas geralmente a pessoa ela acaba deixando a vida inteira dela, praticamente, para a criação de valor para outras pessoas, para alguma entidade, para alguma empresa. E eu não sei se é geral, eu acho que tem as suas exceções. Só que o que eu percebo é uma curva de felicidade alta no início, pois pessoa motivada, sai da faculdade, mundo, sonhos, vai fazer acontecer e tal, tem aquela coisa do propósito, principalmente se a empresa for legal, tiver um plano de carreira. E aí a pessoa vai perdendo eu observo isso, um brilho no olhar. As pessoas têm esse brilho no olhar e elas perdem. E isso vai caindo, vai caindo. Quando essa pessoa vira presidente, mais uma vez, eu estou falando do geral, que eu vejo, pode ser que existam algumas exceções, a pessoa perde o brilho, ela virou diretor e para ela isso é normal, assim, não é um grande feito. Ela já está num mundo maçante, ela já está sem propósito, ela está fazendo muitas vezes por dinheiro. Vamos falar a real, né? Muitas pessoas trabalham por dinheiro. Eu quero ter dinheiro e dinheiro e dinheiro, e daí a pessoa nem entende mais por que ela quer dinheiro, né? O dinheiro é um símbolo, né? O dinheiro é um papel. E as pessoas matam por isso, as pessoas cobiçam isso, as pessoas no mundo empresarial, as pessoas elas passam na perna, pisam uma em cima da outra, fazem outro de escada, né? Fazem outro de escada num cenário mais normal, mais comum, né? Tirando essas novas empresas que têm novas possibilidades, enfim. Realmente eu percebo que as pessoas que têm um modelo tradicional de pensamento, elas acabam achando que isso é normal. Elas acham que é assim que você tem que ser, que você tem que vestir lá até o terno, né, a gravata. Historicamente, se você dá uma pesquisada como que isso surgiu, eu não lembro exatamente o povo, mas a gravata surgiu de um povo que colocava uma espécie de gravata para ir para a guerra. Então, vai ter guerra, vou ter que conquistar determinado território, eu coloco lá a minha gravata e até hoje a gente utiliza esse símbolo. Então, quando a gente fecha uma gravata, a gente tende a achar que está indo para uma guerra. A gente vai pegar o pão de cada dia, colher, pegar o suprimento para a gente subsistir e dar de comer para nossa família. É uma coisa um pouco primitiva até. Totalmente primitiva. E é aí que a gente reflete, né, sobre a importância mesmo do trabalho na vida das pessoas. Porque você pode totalmente ficar motivado pelo dinheiro e correr atrás disso até o final da sua vida, mas por um outro lado, isso é comprovado se você estudar, né, as mentes brilhantes, né, por trás do mercado empreendedor. Então, Jeff Bezos, o dono da Amazon, todas essas mentes brilhantes que, querendo ou não, criaram um valor enorme para a nossa sociedade. Então, Steve Jobs, que a gente tem um celular hoje que é muito popular, o iPhone. E essas pessoas, elas não se sentiram motivadas somente pelo dinheiro, né? Elas realmente fizeram a diferença no mundo. E eu acho que é esse o grande X da questão, porque o dinheiro ele é uma consequência. É igual, eu sempre fico batendo nessa tecla, né? Acho que o dinheiro é fruto. As pessoas elas têm que aprender e pegar gosto pelo plantio, né? Não só pelo fruto, porque comer o fruto ali todo mundo quer, né? Todo mundo quer pegar o fruto ali saudável da árvore, mas e o trabalho de regar, todo dia cuidar, colocar ela no sol, né? Acompanhar o crescimento dessa árvore.
para quem planta, né, eu sei que é uma metáfora um pouco boba, mas para quem planta, Legal. entende que esse é o processo chave para render um fruto bonito, um fruto bom. Se a árvore não é bem cuidada, ela pode até dar fruto, mas ela vai vir com uma colheita muito menor, muito menos farta. Então eu entendo muito o trabalho dessa forma, acho que tudo está alinhado com o seu propósito maior. O dinheiro ele vai vir de uma forma ou de outra. Né? O que você tem que fazer é depositar o seu amor, a sua alma ali por uma causa maior. Então, se você é advogado, não pense só na sua remuneração, mas como você pode defender talvez um caso de uma pessoa que está sendo injustiçada e fazer a diferença na vida dela com o seu trabalho. Então, tudo tem uma função além, né, do que da remuneração, e talvez o senso comum ele é condicionado a pensar ao contrário, né? Tipo, para nós as profissões que valem mais, né, hoje é médico, claro, não estou desmerecendo jamais essas profissões, eu acho que todas as profissões têm o seu valor, né? Mas essas são as profissões que todo mundo quer. Se você não for médico, engenheiro ou advogado hoje, ou jogador de futebol, meio que você já vai ter o mesmo fim que 80% da população. Perfeito. E eu fico me perguntando, só colocando uma reflexão, talvez até antes da hora, mas, por exemplo, o papel da coleta de lixo, né, é até meio feio falar assim, mas o lixeiro, né, na nossa sociedade. Imagina só, Bruno, se não tivesse lixeiro, as ruas estariam totalmente cheias de lixo. A gente não ia conseguir andar, ia estar tudo exalando um cheiro horrível, nossa sociedade ia ficar um caos. Então, por que esse profissional, por ele não ter acesso, né, à educação e tal, por que ele é menos importante, ele ganha muito menos, e é menos valorizado, não só pelo dinheiro, mas menos valorizado no geral, pelas pessoas. Cara, né? E até puxando esse gancho, eu me pergunto, geralmente os lixeiros eles têm o costume são os caminhões bem grandes e às vezes eles param numa rua. E eu vejo um monte de gente reclamando porque a rua ficou parada e o cara está fazendo o trabalho da coleta, mas isso não é uma vez, ou duas, a galera faz isso sempre. E até pergunto para vocês, assim, quantos lixeiros você já viu na rua? Eu já vi vários. E daí eu me coloco no meio. Quantas vezes a gente já parou para agradecer e falar, cara, o seu trabalho é muito importante, sem você estaria tudo um lixo, que estaria um caos. E obrigado por isso, né? A gente reconhecer e tal, e ter uma rotina leve. Daí até volto no que você estava falando, do plantio, todo o processo até você colher o fruto. E faz muito sentido o que você falou. Porque imagina que você falou também outra coisa para mim, que é o seguinte, Bruno, eu passo 80% do meu tempo no trabalho. Se não tiver um propósito, se eu não tiver uma ambição, uma motivação, não sei, não tenho para onde ir, não tenho uma expectativa. Então é mais ou menos isso, né? A gente passa 80%, 70% do nosso tempo no trabalho. Se a gente não está fazendo algo com propósito, se a gente não tem um olhar da construção que a gente está fazendo, não tem muito, não faz muito sentido, né? Então, e daí por isso que talvez as pessoas entrem naquele problema, né? Aquele processo de perder a felicidade ao longo da vida. E eu vejo tantas pessoas mais velhas, com cargos altos, sem brilho no olhar. Às vezes a pessoa conquistou tanto que aquilo, ela não aproveitou o processo, que aquilo se tornou tão normal para ela que acabou ficando... E talvez aquilo foi tão maçante que talvez a recompensa nem seja tão valiosa para ela quanto ela acreditou que era. O fruto não tá tão gostoso assim. É aquela coisa, não adianta nada você ter uma Porsche na garagem e você dormir todo dia não dormir bem, né? Você deitar a cabeça no travesseiro ali, não estar tranquilo consigo mesmo, talvez você odeia seu trabalho, você tem uma dor de cabeça ali desnecessária, você está começando a criar uma depressão, talvez, uma ansiedade ali, vários problemas psicológicos. E o que é mais importante, né? A sua saúde mental, a sua saúde sentimental, né? Aquela coisa do propósito mesmo da vida, ou o dinheiro no seu bolso? Porque acho que o dinheiro no bolso todo mundo quer, mas acho que o mais importante é como a gente faz para conquistá-lo, né? Acho que essa é a parte mais gostosa. E tudo isso que você disse
me remete a olhar, a visão. É você saber o que você está fazendo e enxergar aquilo e ter uma caminhada consciente da sua trajetória, do que você realizou e está realizando ainda. E daí eu trago para a gente refletir o mito dos pedreiros, né, o conto dos pedreiros. Eram 3 pedreiros que estavam trabalhando numa construção e uma pessoa, determinada pessoa, chegou nesses 3 pedreiros e perguntou: olha, o que você está fazendo? Né? O que você faz? Um dos pedreiros respondeu para ela que ele estava assentando tijolos. Eu assento tijolos aqui, eu estou assentando tijolos. O outro pedreiro, ele respondeu que ele estava preparando a massa. Falou: eu preparo massa aqui para o meu parceiro assentar tijolos. O terceiro pedreiro disse que ele estava construindo uma bela catedral. Então, enquanto um achava que estava erguendo parede e o outro achava que estava fazendo massa, o terceiro ele falava assim: olha, eu estou construindo uma catedral. E olha que profundo que é isso, olha que interessante que é. De repente, a visão do que você está fazendo está errada, o propósito que você está fazendo está errado. Às vezes o seu coração está no lugar certo, só que você está fazendo do jeito errado. Então, você saber, você ter o propósito eu imagino que para esse terceiro pedreiro, acordar de manhã era muito melhor do que para os outros 2. Enquanto os outros 2 estavam cumprindo tabela, o terceiro pedreiro não, ele estava indo construir a catedral, ele estava feliz, pô. E eu aposto que quando eu ficasse pronto ele ia falar: olha o que eu construí, eu fiz isso. Você entender e você ter essa noção, esse propósito, essa vontade na sua vida, porque é o que você vai passar a maior parte da sua vida fazendo. Exatamente. É aquela coisa, né? É a perspectiva, né? Exatamente o que você falou, o olhar sobre a sua função, né? Se um lixeiro ele enxergasse somente o trabalho dele como eu só recolho lixo, ele ia desperdiçar meio que todo o talento e todo processo por trás disso, né? Então ele não simplesmente recolhe o lixo, ele faz a cidade um lugar muito mais bonito, muito mais agradável para todos, né? Então ter essa visão é aquela coisa, se você é um corretor, não venda casas, né? Não venda apartamentos, venda sonhos, venda conquistas. Uma pessoa que está comprando a casa própria ali, ela não está simplesmente comprando uma casa, mas é uma nova etapa para ela. Então venda isso, sabe? Saia de casa com esse propósito, não o dinheiro. Se você alinhar esse propósito com sua vontade, com sua motivação, com sua garra e ir atrás disso, o dinheiro vai ser uma consequência, né, disso tudo. E você vai trabalhar muito mais feliz. Então, acho que isso é muito importante, a gente exercitar o olhar sobre a perspectiva das coisas, né? Acho que isso é muito bonito e embeleza o trabalho, acho que dá mais sede, mantém a gente de pé, sabe? E aí eu até trago uma frase do Confúcio, né? Que ele diz que escolhe um trabalho que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Então eu acho que também tem a ver com o lixeiro que sabe que ele está transformando a cidade numa cidade mais linda, no pedreiro que constrói uma catedral, ele sabe o que ele está fazendo, ele não está trabalhando, e no propósito que você escolheu para sua vida, né? Você escolhe amar aquilo que você faz a maior parte do tempo da sua vida. Exato. É que essa frase é legal porque ela entende que o trabalho visto do ponto de vista do senso comum mesmo, né? Que é aquela coisa chata, maçante. Então ele aborda justamente isso. Então escolha algo que você gosta para trabalhar, que você não vai precisar ter essa dor do trabalho. E é bem isso, a gente não está querendo dizer que não vai ser fácil, não vai ser difícil, vai ser maçante, e assim como todo trabalho tem as suas... trabalho, é igual uma academia, né? O músculo só cresce na hora da dor mesmo. Você vai lá, se você puxar peso, não sentir dor ali e tal, você pode ter certeza que o músculo não vai crescer. E é a mesma coisa, o trabalho não é fácil, mas se você trabalhar com algo que ama, a chance disso dar certo e ser muito mais prazeroso e trazer grandes realizações da sua vida é muito maior. Perfeito. E é legal que o Confúcio ele pega o senso comum e ele leva na linguagem do senso comum
para eles entenderem o conceito do senso em comum, né? Exato. Às vezes você tem que falar a língua da pessoa para ela entender o contexto que você está querendo que ela enxergue. E daí também senso comum pergunta, mas você fala isso porque de repente você foi privilegiado, porque você já tinha alguma base para começar, ou você já tinha dinheiro, ou você já tinha um conhecimento que você adquiriu por muitos anos e depois você começou. E o que eu tenho para falar para essas pessoas é que isso não existe, isso é um mito. Você pode começar com o que for, se você tiver vontade de crescer e se você tiver a mentalidade e o pensamento correto, você simplesmente faz acontecer. E até se vocês não conhecem ainda, eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube o caso do Rick Chester. Rick Chester é uma pessoa bem simples, né? Ele era, né? Porque ele cresceu, hoje ele é um baita do empreendedor. Ele começou muito simples. Ele começou vendendo água. E ele tem um vídeo, que talvez seja o vídeo mais interessante que ele tem, onde ele ensina para a pessoa, ele mais ou menos assim, olha, você vai pegar uma água e você vai pegar emprestada essa água e você vai vender e depois você vai fazer tipo uma espécie de consórcio, toda a lógica, e depois que você vender tantas águas você vai comprar um isopor para pôr gelo para a água ficar mais gelada. Olha que legal, para você aumentar a qualidade do seu produto, aí você vai vender mais. Aí ele ensina uma lógica por trás para que você gere uma grana considerável vendendo água, né? E ele começou assim vender, eu imagino que ele tenha começado vendendo água. Se você não viu esse case, eu recomendo que depois que vocês assistirem esse vídeo ou esse podcast, você acesse o YouTube para ver essa história. Ele conta exatamente o que você tem que fazer para ganhar dinheiro vendendo água. E tem gente que reclama, né, que não tem oportunidade. As oportunidades estão aí, é só a pessoa ter a visão, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Se, por exemplo, vamos pensar em filhos herdeiros aí, né? Que eu acho que é um assunto bem delicado e polêmico, assim. O filho, igual que você recomendou no último senso comum, o tal daquele livro do Pai Rico e do Pai Pobre. Legal. Que é muito bacana. Acho que é bem trazer essa visão e como que a gente pode pensar dessa forma. Um herdeiro de uma família rica que herda uma empresa, né, ali talvez o pai faleceu tal, e ele herdou uma empresa multimilionária, multinacional tal. Se o cara for totalmente sem visão, totalmente sem propósito, totalmente vazio ali de expectativa, perspectiva, ele pode falir a empresa em um mês. Né? Assim como o cara que é herdeiro de uma família mais simples, tal, mas o pai ali deixou uma lojinha, um comércio, algo pequeno, mas ele sente que aquilo é dele, que ele alinha o propósito de vida dele, e ele pode fazer crescer 10 vezes em 2 meses, 3 meses também. Então acho que essa questão de oportunidade também é muito relativa. Existe sim uma desigualdade no Brasil, a gente não pode negar. Mas as oportunidades elas estão aí e estão para todos. A gente não pode usar isso de muleta, né? A gente não pode usar isso como uma desculpa, né? Eu não nasci rico, a gente infelizmente não escolhe isso. Então a gente tem que agradecer e ser grato pelo que a gente tem e trabalhar com o que a gente tem para transformar isso em cada vez melhor. Então talvez se hoje você não tem uma condição, talvez, para começar tal, saiba que só a sua motivação, se você fizer isso de coração, o potencial do seu sucesso vai ser 10 vezes maior do que alguém que é herdeiro e pega aquilo ali sem visão nenhuma, né? Uhum. Tem casos, dá para perceber que tudo está na mentalidade e no conhecimento. Tem casos de pessoas que jogam na loteria, ficam pobres logo na sequência. Tem gente que ganha reality show, fica pobre na sequência. Tem jogador de futebol que ganha muito dinheiro, quando acaba a fonte, a pessoa não consegue multiplicar, né? O dinheiro para ela é visto de forma escassa, enquanto para outras pessoas não. Então tudo está na mentalidade. Duas pessoas indo trabalhar, no caso do pedreiro, também dá para a gente puxar para vamos supor, um corretor de imóveis. Enquanto um dos corretores pode ir para o trabalho para ganhar dinheiro,
o outro pode pensar, pô, mais um dia que eu tenho para dar uma moradia para uma pessoa, para que ela possa realizar o sonho de vida dela, para ela que ter uma realização na vida dela. Olha que valor que tem o corretor, né? O corretor de imóveis tem que ser muito valorizado, ele ajuda as pessoas a realizarem os sonhos das vidas delas. E quando ele entende isso para ele mesmo, ele cria essa verdade, esse propósito, eu aposto que ele vai ser um corretor muito melhor, porque ele vai ter propósito na vida dele, ele vai ter despertado um senso em comum dentro de uma profissão relativamente comum. Então eu acho muito importante que as pessoas reflitam, elas façam uma reflexão sobre o propósito que a profissão delas, que elas têm hoje com a profissão. E se não tiver propósito, se você estiver fazendo alguma coisa por obrigação, eu sugiro que você busque alternativas, urgente. Com certeza. E daí eu até pergunto para vocês que estão ouvindo, estão assistindo, qual que é o propósito da vida de vocês? Qual que é a causa da vida de vocês? Vocês esperam envelhecer e continuar igual? O que vocês querem da vida? Cada um vai ter uma opção. Alguns vão querer empreender e criar mais valor. A gente vai despertar isso em algumas pessoas. Outras pessoas vão querer continuar com o que elas fazem, mas entendendo do propósito que aquela profissão tem. Todas as profissões devem ser valorizadas e ela vai entender e de repente esse é o sonho da vida dela. De qualquer forma, a pessoa tem que sair transformada e sentindo que ela tem um sentido. Ela não está fazendo aquilo à toa, né? Eu sempre brinco que acho que o trabalho, a vida, assim, o nosso propósito funciona quase como um GPS ali, né? Funciona quase como um Waze. Se você não sabe onde quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Ou seja, você primeiro precisa colocar o seu destino ali no Waze. Então, eu quero ir para a rua tal, para o Waze te dar 5 rotas, uma mais rápida, uma mais longa, uma mais curta, para você chegar naquele seu destino. E infelizmente não tem uma máquina, uma ferramenta que faça isso de forma automática para a gente. Mas se a gente entender que a nossa vida e os nossos propósitos funcionam quase como uma bússola, como um GPS, a gente primeiro tem que saber onde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito maior, para a gente conseguir traçar o plano A, o plano B, o plano C e chegar, né, até a nossos objetivos, conquistar os nossos sonhos e realizar tudo que a gente quer, né? Todas as nossas aspirações. E acima disso, para a gente refletir, tudo faz parte de algo maior, né? Tudo. A sociedade, você faz parte de um ciclo, que faz parte de outro ciclo, que faz parte de um outro ciclo, tudo são conjuntos. Então saiba que a sua profissão tem um valor, entenda qual é o valor da sua profissão perante ao conjunto, né? A engrenagem toda. Entenda como você pode mudar a vida das pessoas, né, através da sua profissão. Isso que é o mais importante. Acho que o dinheiro ele vem após. Perfeito, muito bem colocado. E trazendo aqui, para a gente poder finalizar, trazendo um insight legal, é que as pessoas elas têm mania de grandeza. Elas querem começar com algo gigante, elas querem começar... Se não for gigante, elas não fazem aqueles esforços iniciais. E eu vou dar como exemplo, vou contar uma história bem rápida aqui, sobre um cliente que eu tive há um tempo atrás, e ele queria montar um site de imóveis, né, de compra e venda de imóveis. E ele me disse assim: Bruno, eu quero começar igual os maiores, porque se eu não for igual aos maiores, eu vou me queimar no mercado, as pessoas estão com essa expectativa. E o que eu percebi é que ele estava com a expectativa de mostrar para as pessoas que ele fez algo tão grande quanto... E o que eu falava para ele é o seguinte, eu falava, olha, esse site que você está querendo se igualar, ele já tem 20 anos. Então imagina quanto aprendizado eles têm por trás do que você está vendo. A trajetória, né, não ficou grande do dia para a noite. A trajetória. E então, não pense no dinheiro. Pense em começar pequeno,
pense em ter diferenciais, pense em criar algo diferente, né? Você pode fazer um site parecido, mas de repente mais nichado, de repente que tenha que desperte mais valor para determinadas pessoas. Começa devagarzinho e vai crescendo e vai crescendo e vai fazendo aquilo com amor, com propósito, vai regando, vai aproveitando a jornada, vai aproveitando o fruto, até você conseguir chegar num ponto onde a sua empresa vai ter 20 anos. Ter a paciência, né? Se as pessoas têm tanta paciência para trabalhar em um emprego tradicional, fica 20 anos para montar uma carreira, por que você não pode esperar 5 anos, 10 anos para montar o seu negócio? E a última dica é que você faça as coisas pensando em escala, independente do meio que você está. Mas é possível automatizar esse processo? É possível eu criar uma engrenagem aqui que vai permitir que eu escale mais, eu entregar mais rápido o meu produto? Então nós vamos falar muito ainda no Senso em Comum sobre escala, sobre a mentalidade do big player, né? A mentalidade do grande jogador, daquele cara que faz a diferença, né? Como que ele cresce tão rápido? Às vezes ele começa do nada, do zero, por exemplo esse Rick Chester, assim como vários outros casos, e do nada ele tem uma curva de ascensão gigante, do nada, né? Depois de um tempo breve ele tem essa ascensão. Muita gente acredita que isso é sorte, né? Mas isso que eu chamo de trabalho. É isso que é o trabalho. Isso que é o trabalho. No final, né? A gente refletindo, né, sobre o tema trabalho, acho que isso é o verdadeiro sentido do trabalho. Acho que tudo é uma sementinha que a gente tem que plantar. Acho que o importante é a gente dar o primeiro passo. Não importa se a gente vai começar pequeno, o importante é a gente pensar grande, pensar lá na frente, como a gente vai fazer para conquistar e realizar os nossos sonhos e dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar o primeiro passo por você. E acho que o mais importante também é a gente exercer a gratidão, né, por todas as profissões e começar a ter um olhar delicado para isso, né? Então a gente viu uma coleta de lixo na rua, pensa nesses profissionais na vida deles. De repente agradece. Agradece a sua profissão também, agradece a profissão dos seus amigos, pensa o valor que elas geram na sociedade, na diferença que ela faz na vida das pessoas e pensa em como você pode também fazer a diferença com a sua profissão, como você pode mudar se você não está feliz hoje no seu trabalho, você tem um sonho em uma marca de roupa, começa, pesquisa, vê o que você pode fazer, vê onde tem tecido, né? Vê como que você pode começar, ou se você quer abrir um comércio na área de quê, começa a pesquisar, entende, se aprofunda, né? Acho que tudo depende também da própria vontade, né? Então acho que é muito importante a gente entender que tudo depende de nós, ninguém vai fazer por nós. Perfeito. E se você tem um propósito, a vontade ela é muito mais natural, né? Você não tem que criar uma vontade tirar uma força de vontade de onde não existe. Exatamente. E você? O que você gostou? Conta pra gente o que você achou de interessante dessas aulas, os insights que você tirou. Você está feliz hoje com a sua profissão? Você está feliz com o que você está fazendo? Tem algum amigo, alguma amiga, algum conhecido que precisa ouvir essa mensagem? Então, curta, compartilhe, referencie para essas pessoas poderem assistir também e ajude que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos como esse para vocês. E obrigado, Lozano, pela participação. Eu que agradeço. Só mais um adendo, manda aí pra gente, pessoal, o feedback, o trabalho de vocês, o que vocês acharam do conteúdo, fez vocês refletirem, o que vocês gostariam que fosse abordado, né, nesse quadro, pra gente constantemente melhorar mais o nosso conteúdo, né? E vamos interagir, pode mandar pra gente lá no Instagram, @bmd.7 por extenso, né? Manda lá pra gente, vamos interagir, vamos trocar uma ideia. Talvez a gente pode até convidar alguém para vir participar aqui, né? Quem sabe. Perfeito. Acho que tudo é possível e vamos aí fazer a diferença e fazer as pessoas terem um senso em comum. Bora buscar o propósito no trabalho. E você, entendeu o que é trabalho agora? Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu!